Olá, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. Eu gostaria de perguntar para você o que é mitomania. Eu vou ler para você o que é mitomania. A mitomania é um distúrbio de personalidade, onde o paciente possui uma tendência compulsiva pela mentira. Esta doença também é conhecida como mentira obsessivo-compulsiva. Uma das grandes diferenças do mentiroso esporádico ou tradicional para a pessoa que tem essa doença, mitomania, é que o primeiro caso, o indivíduo não tem resistência em mentir, ou seja, e também admitir a verdade. Então, aquela pessoa que mente esporadicamente, ela não tem resistência para admitir a verdade. Enquanto o portador da compulsão por mentir, usa a mentira em proveito próprio ou prejuízo de outro, de forma imoral e insensível, sem sentir a necessidade de desfazer o engano. Ou seja, a pessoa que tem essa doença, mitomania, ela não tem nenhuma facilidade para admitir a mentira. Ela usa a mentira em proveito próprio, em prejuízo de outro, de forma imoral, insensível, sem sentir a necessidade de desfazer o engano. Esse é o problema do Bispo Macedo. Esse é o problema do Bispo Macedo. Se você reparar, o Bispo Macedo, no seu próprio livro, ele confessa ali várias mentiras. Primeiro, você observou que no livro que ele, juntamente com Douglas Tavoralo, contam ali como eles compraram a Record. Você lembra que ele fala que orientou o Laprovita Vieira a colocar um maço de cigarro no bolso para quando fosse conversar com o Silvio Santos, enganar o Silvio Santos, para que o Silvio Santos não percebesse que era a igreja que estava por trás da compra da Record. Acompanhando essa série da TVI, que fala do segredo dos deuses, a babysitter, a ama, quando fala que viajou para os Estados Unidos, ela foi com uniforme de missionária e com terço. Você reparou isso? Com terço. Quer dizer, para ludibriar as autoridades, quem sabe até se fazer passar por uma missionária católica, por exemplo. Então essa é a prática do Bispo Macedo. E você veja que na nota oficial, aliás, foi a única coisa até agora que a cúpula da instituição fez, foi colocar essa nota, né, no blog oficial da igreja. E veja só quantas mentiras. Diz assim: nos últimos dias, a Igreja Universal do Reino de Deus teve conhecimento de que a TVI pretende promover uma campanha difamatória, mentirosa e que não podemos tolerar. Toda matéria que a TVI pretende vincular é baseada no relato e colaboração de Alfredo Paulo Filho. Ou seja, eles estão dizendo aqui nessa nota que toda essa matéria, toda essa investigação, ela foi baseada nas minhas informações e nos meus relatos.
Aliás, quero dizer o Bispo Macedo. Bispo Macedo, tem muitas coisas ali que nem eu sabia. Nem eu sabia. Aliás, a maioria das coisas ali eu não sabia quando estava aí na instituição. Porque realmente era o segredo dos deuses. Poucas pessoas sabiam. E o senhor sabe muito bem disso. E aí diz assim, o referido cidadão, quer dizer, o Alfredo Paulo Filho, deixou de colaborar com a Universal no final do ano de 2013 por acordo voluntário das partes. Ora, vocês não vinham dizendo que eu havia sido expulso? Como é que agora vocês falam de um acordo voluntário das partes? A sua saída foi movida pelas suas condutas impróprias que tornaram insustentável a sua permanência na Igreja Universal do Reino de Deus, não havendo quaisquer condições para que ele prosseguisse com sua missão espiritual. Ressalvamos que os bispos e pastores têm de manter um comportamento moral irrepreensível. Muito bem, e o comportamento do Guaraci? O comportamento, por exemplo, do Gonçalves, do bispo Paulo Guimarães, do João Luiz Urbaneja. E o comportamento desses? O senhor tolera? Aliás, o senhor tolerava porque sabem também de muitas coisas. E por isso o senhor não quer que mais bispos venham, ou ex-bispos venham divulgar essas falcatruas, esses segredos que o senhor tem guardado. Muito bem. E que não foi o caso de Alfredo Paulo Filho, que assumiu ele próprio ter falhado em seus compromissos, nomeadamente com a sua família, com os fiéis e com a igreja. Eu nunca neguei o que aconteceu comigo. Nos termos do acordo de saída assinado, as partes estariam obrigadas a abster-se de quaisquer comentários, uma sobre a outra, quer sobre a relação que mantiveram no passado, quer sobre qualquer outro assunto, presente ou futuro. E em breve, nós vamos mostrar que vocês quebraram esse acordo primeiro. Vocês quebraram esse acordo primeiro. Acontece que Alfredo Filho tem sistematicamente descumprido com a sua obrigação de sigilo, o que já motivou a instauração de várias ações de natureza civil e penal no Brasil. Aliás, como foi explicado pelo Dr. Ricardo Marins, vocês estão perdendo todas, assim como perderam para Elvira Lobato e perderam também para o Natan. Vocês estão perdendo todas, porque isso aí já se tornou algo cansativo. Aliás, os juízes já estão dando sentença dizendo que a igreja já está se tornando cansativa com essa tática. Muito bem. Diz mais. Inclusive, Alfredo Paulo Filho já foi condenado pelos tribunais brasileiros a indenizar a Universal no valor de R$1.700.000 por danos morais causados por sua campanha difamatória. Também tem sido ordenada a apreensão de seu passaporte pela Polícia Federal Brasileira. Atualmente, se Alfredo Paulo Filho regressar ao Brasil, será imediatamente detido. Eu já coloquei aí a minha certidão de antecedentes criminais. A Polícia Federal não está me procurando, a Polícia Federal não quer meu passaporte, nada disso é mentira de vocês. Aliás, já foram desafiados também a colocar essa sentença, porque o doutor Ricardo Marins desconhece essa sentença, os tribunais, a Polícia Federal desconhece essa sentença, eu desconheço, só vocês que conhecem. Só vocês que conhecem essa sentença. Queremos saber qual foi o tribunal brasileiro que decretou isso. Vocês deveriam colocar isso, né, a público, já que vocês estão falando. Ainda assim, e num total de respeito pelas autoridades judiciais e pela Igreja Universal do Reino de Deus, Alfredo Paulo Filho pretende agora centrar a sua campanha difamatória
em Portugal. Aliás, Bispo Macedo, quem não pode pisar em Nova York é o senhor. É o senhor que não pode pisar em Nova York. O senhor que não pode. A justiça de Nova York quer conversar com o senhor. E o senhor não pisa lá. O senhor não pisa em Nova York. Aliás, no livro do senhor também o senhor fala que o senhor fugiu da polícia no Brasil, escondido. Quem foge da polícia é o senhor. E o senhor justamente quer a Record. O senhor quer os políticos, os meios de comunicação dos políticos, para livrar o senhor dos crimes do senhor. É exatamente isso que o senhor quer. É exatamente isso que o senhor faz. Bom, para concluir, diz assim, descontente com a recusa da Universal em pagar qualquer quantia. Aliás, eu tenho mensagens do Bispo Romualdo, e em breve eu vou colocar essas mensagens, do Bispo Romualdo mandando mensagens para o Dr. Ricardo Marins oferecendo dinheiro e também oferecendo entregar o Clodomir, me passar tudo que ele tem do Clodomir e deixar ele em paz em Portugal. Mas tudo isso nós vamos colocando de forma que vocês compreendam, que vocês que estão assistindo os vídeos compreendam. E uma coisa muito importante que eu queria deixar aqui para todos vocês. Olha, só existe uma maneira de confrontar a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. É falando a verdade. Eles não suportam a verdade. Por isso eles não querem que os membros assistam às denúncias, que os membros assistam os nossos vídeos. Por quê? Porque fica nítida, clara, a mentira que eles se apoiam, ou as mentiras que eles se apoiam. Mais uma vez, você da Igreja Universal do Reino de Deus, quantas vezes você ouviu que o Júlio Freitas e a Viviane tinham adotado crianças? Nunca adotaram. O Romualdo, nunca. Então, você sempre acreditou nisso. Então, devemos falar a verdade para que possamos enfrentá-los. E as pessoas estão perdendo o medo. As pessoas já não acreditam mais naquela coisa assim, se você falar o diabo vai te pegar, você está tendo maus olhos, você está indo contra os ungidos de Deus. Isso já não está funcionando mais. As pessoas, elas estão perdendo o medo. E elas querem falar a verdade. As pessoas sentem a necessidade de falar a verdade. Em um vídeo que eu gravei há um tempo atrás, eu falei ao Bispo Macedo, Bispo Macedo, não serão os grandes que vão desmascarar o senhor, não. São os pequeninos. Babysitter, ex-funcionários que vocês mandaram embora sem direito a nada, pessoas que vocês humilharam, que vocês usaram como se fosse um pano de chão e depois que não precisavam mais, jogaram essas pessoas fora. Não são os grandes, não. No Brasil, dificilmente um político, uma emissora de televisão, vai se levantar para confrontá-los, porque estão todos juntos. Existe um acordo nacional para encobrir as falcatruas, a corrupção, tudo aquilo que nós temos visto no Brasil. Mas serão os pequeninos. E você, meu irmão, minha irmã, é hora de denunciar. É hora de colocar para fora o que você tem.
se você tem documentos, se você tem denúncias, se você tem provas, vídeos, áudios, é hora de você denunciar. Não tenha medo, porque, como está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O pai da mentira é o diabo. E a verdade é que liberta. A verdade liberta a consciência. É hora de repor a verdade. É hora de denunciar. Não tenha medo. E está aí para todo mundo ver a mentira ou as mentiras do Bispo Macedo e da sua família. E essa reportagem da TVI, ela não fica apenas no Júlio Freitas, na Viviane e no Romualdo. Não, existem outros casos. E quem deveria vir a público para explicar, pelo menos agora nesses episódios, seria o Bispo Macedo, seria o Júlio Freitas, seria a Viviane, porque as vítimas são os jovens, hoje o Luiz, a Vera, e infelizmente o Fábio já não está entre nós. As mães são vítimas. Essas pessoas são vítimas, elas não teriam que estar aqui dando suas declarações. Elas deveriam estar, sim, ouvindo o que vocês, que fizeram tudo isso, o que vocês têm a falar. Qual é a desculpa? Qual é a desculpa? E mais uma vez a cúpula da instituição se esconde atrás dos filhos dos pastores e bispos e mais uma vez apoia a sua defesa na mentira. Na mentira. Bispo Macedo me parece que tem essa doença, mitomania, porque é um homem que mente para tirar proveito e para prejudicar os outros. Nós vamos continuar denunciando a hipocrisia e orando pelos inocentes. Vamos em frente.